A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Muito bem, estamos de volta com mais uma edição do nosso Tema Livre aqui na Nova Era TV. O amigo Céu sempre nos bastidores nos acompanhando. E são muitos os assuntos que a gente quer abordar com vocês no programa. Quero começar falando da Festa Nacional do Pinhão. Nós tivemos nos últimos dias a notícia de que a empresa AME havia sido desabilitada pelo descumprimento de uma cláusula do edital de contratação e que ela teria 3 dias para poder recorrer. Pois então, passados esses dias, a notícia que nos chega é de que, depois de uma análise criteriosa do setor de licitações da Prefeitura, referente ao pregão presencial, a concessão então foi aceita. Houve então esta análise e passa então a AME agora a fazer uso da marca Festa Nacional do Pinhão, garantindo a habilitação, e a decisão foi bastante importante porque nós temíamos que, se a AME não tivesse condições, obrigatoriamente a Prefeitura teria que abrir um novo período da licitação e também corria o risco de ter a licitação deserta. E se isso ocorresse, dentro de mais 15, 20, 30 dias, ficaria muito em cima para a realização da festa, pois o evento acontece de 24 de maio a 2 de junho, e aí então ficaria bem complexa a situação para organizar o evento. Então provavelmente seria um prejuízo para a comunidade muito grande, pois se a nova licitação se consolidasse como deserta, imaginem só, não só o prejuízo para a comunidade, mas o município, a prefeitura em si, teria um prejuízo político, administrativo, porque ela não teria como realizar a festa desta forma. Então, salvo pelo gongo, a AME então habilitada, e isso dá uma garantia para que o evento ocorra de forma normal. Então, a gente vai torcer para que tudo dê certo, obviamente, porque o que nós queremos é que a Festa Nacional do Pinhão seja a mesma e que tenha todo o sucesso do mundo e que garanta realmente a participação do turista e toda a movimentação que a gente espera nesses dias. Então, vamos ficar na torcida. Os meus assuntos, basicamente, hoje tratam de política. Antes de mais nada, eu quero lembrar que a Assembleia Legislativa reabriu o concurso público. Foi lançado no início do ano passado, em 2023, e logo foi suspenso para algumas correções, não estava dentro da conformidade. Então, passado esse ano, agora em fevereiro, nesta última quinta-feira, dia 8 de fevereiro, foram reabertas as inscrições para o concurso público. São 29 vagas, as inscrições estão abertas então até o dia 20 de março, 29 vagas para cargos efetivos e nível superior. Até vou ler para vocês aqui quais são as vagas. São para analista legislativo nível 3, nas especialidades de informática, engenharia civil, medicina do trabalho, administração, ciências contábeis, ciências econômicas, direito e também para graduação em qualquer área do conhecimento. 5% das vagas estão ofertadas às pessoas com deficiência. Então, o edital, você pode buscar as informações dele na Fundação Getúlio Vargas e também efetuar a inscrição. Tá bom? Até o dia 20 de março, então, você pode fazer. O concurso, para concluir o assunto, será realizado somente na cidade de Florianópolis, no dia 12 de maio deste ano, e os locais das provas serão divulgados no endereço eletrônico especificado, ou seja, da Fundação Getúlio Vargas. Vocês podem procurar por ali.
Como falei, os assuntos serão mais políticos no nosso programa de hoje. Uma grande novidade, até quero ver se trago para conversar comigo nos próximos dias, o deputado estadual Márcio Machado. Ele passou a ser o líder da bancada do PL na Assembleia Legislativa. Como vocês devem ter conhecimento, a bancada do PL na Assembleia é a maior, tem 11 deputados e agora então na liderança do lagiano, do nosso deputado Márcio Machado. Ele explica que tem agora uma responsabilidade muito grande no desempenho dessa função, quer trabalhar da melhor forma possível e diz que vai trabalhar com integridade, dedicação e muito foco no interesse público e no interesse, obviamente, do governo, porque ele é aliado do governador Jorginho Mello. Ele explica ainda que as atribuições da função nesta presidência da bancada e que estão previstas no regimento interno, compete, por exemplo, a indicação dos membros do seu partido ou bloco para as comissões da casa e também ele pode participar de comissões, claro, sem direito a voto, mas pode participar, inclusive, de reuniões da mesa diretora da Alesc. Então está aí um reconhecimento ao deputado Márcio Machado, que está no seu segundo mandato, e tem feito um excelente trabalho na representatividade serrana e, obviamente, dentro da Assembleia Legislativa. Nós estaremos vivendo, no segundo semestre para frente, toda uma movimentação no regime eleitoral, né? Principalmente de agosto para frente, julho, agosto, aí então começa toda essa situação envolvendo as eleições municipais e a Assembleia Legislativa vai ter que se readequar. Há uma preocupação porque muitos deputados, muitos menos, cerca de 7 ou 8 deverão se candidatar às prefeituras, né? Além disso, outros parlamentares querem atuar nas suas bases, dando suporte para os seus pares nas eleições municipais, e a Assembleia Legislativa fica então pendenga, com muitas pendências nessas questões. Mas o presidente Mauro de Nadal se apressou em dizer que o ano legislativo vai ter realmente alguma adaptação. Vão trabalhar em regime especial, especialmente a partir de março, de forma mais ampla, pelas necessidades da readequação que vai ter a partir do segundo semestre, e diz que o plano de trabalho vai ser mantido. São muitos os projetos que estão em andamento, alguns ainda não foram concluídos do ano passado e que voltam as discussões nesse ano de 2024, e ele diz então que em função dessas campanhas municipais haverá então uma redução prevista, mas que não vai ter preocupação na intensidade do número de sessões. A partir de março ele já começa a compensar. Entre os projetos, eu quero salientar aqui, estão os da cidadania nas escolas, a autorização para o Estado contrair financiamento para dragagens de rios e também a aprovação de um fundo garantidor das contas do IPREV. Isso, então, para evitar um rombo nas contas públicas com o pagamento das aposentadorias de servidores. São esses alguns dos principais assuntos que continuarão e serão debatidos na Assembleia Legislativa durante este ano. Chamou minha atenção a necessidade de que a segurança no ambiente escolar terá continuidade nesse debate. Eu tenho aqui tocado nesse assunto, lembrando que os gestores municipais, praticamente esqueceram daquelas chacinas que aconteceram em Saudade e também lá em Blumenau. Então, em termos de prevenção, há um relaxamento muito grande no âmbito municipal, em todas as cidades de Santa Catarina praticamente. Não todas, mas a maioria. Mas a Assembleia Legislativa, ela continuou trabalhando, criou um protocolo de intenções, e esse protocolo será encaminhado às redes municipais e estaduais de ensino, também nas particulares, para que sigam esse protocolo em termos de segurança. A prevenção nas escolas com relação a possíveis e futuros casos iguais a esses que aconteceram em Saudades e também na cidade de Blumenau, tem realmente que se precaver, porque a gente nunca sabe quando isso poderá acontecer, e a gente sabe também que há pessoas muito mal intencionadas ainda com esse tipo de intenção. E não podemos deixar que isso novamente aconteça
para depois ter todo esse movimento das cidades fazendo isso e fazendo aquilo e dizendo que estão se prevenindo. Todos os municípios, do menor ao maior, devem ter a consciência a partir do trabalho de seus gestores das áreas de segurança. O governo do estado também agiu, colocou guarda em tempo presencial 24 horas por dia nas escolas estaduais. É uma medida de segurança. Alguns municípios, como é o caso de Chapecó, eu vou falar um assunto de Chapecó daqui a pouco, o prefeito também adotou sérias medidas e continua mantendo firme essas medidas de contenção para evitar possíveis ataques nas escolas no município de Chapecó. Aliás, um dos poucos que mantém ainda a atenção em cima disso, tá bom? Depois do intervalo eu volto com novas informações do nosso campo político. Até já. O futuro é uma questão de escolha. Essa escolha começa com nossos pais antes de darmos o primeiro passo. Na relação com outros seres humanos, nas brincadeiras que temos e nos lugares onde estamos. E são estes momentos que despertam para diferentes possibilidades. Colégio Santa Rosa. Futuros brilhantes de geração em geração. Do berçário ao terceirão, matrículas abertas. Oração do caminhoneiro. Soberano Deus, em nome do Teu Filho Jesus, eu te peço que nos proteja, nos dê a honra, Senhor, de ir e o privilégio de voltar. Que eu nunca deixe chorando quem está a me esperar. Que o caminhão não falte freio em uma serra perigosa. Que o ladrão não me veja com uma carga valiosa. Nos proteja de acidentes e preserve a nossa vida. Viaje junto comigo nesse caminhão e que tudo só aconteça perante a sua permissão. Senhor Deus, eu te peço em nome do Teu Filho Jesus, que morreu por nós, derramando seu sangue na cruz. Que esse ano seja um ano abençoado. Nos livra de tudo que é ruim e nos mantenha do seu lado. Abençoe a minha saída e também a minha chegada. Em nome de Jesus. Transportadora Zappellini, transportando com qualidade e segurança para as melhores empresas do país. Muito bem, nossa segunda parte do programa Tema Livre. Quero trazer um assunto que foi recorrente nesta semana que passou, em decisões tomadas na Assembleia Legislativa principalmente. Eu quero me referir à questão da internação involuntária ou compulsória dos moradores em situação de rua, principalmente os dependentes químicos. Pois na Assembleia Legislativa, numa reunião, se não me engano, na terça-feira, foi na quarta-feira, dia 7, uma discussão dentro da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, presidida pelo deputado Lucas Neves. Houve a decisão de que o assunto vai ser levado para audiências públicas. E a primeira audiência pública já vai ocorrer na cidade de Florianópolis, porque a capital tem sido realmente alvo de problemas muito sérios, muito complexos, envolvendo os moradores em situação de rua, com ataques aos cidadãos, ataques aos turistas, a roubos nas ruas e também agressões e mortes, para piorar essa questão. Então, Florianópolis vai ser a primeira a ter um debate amplo, para depois esse projeto ser levado à apreciação da Assembleia Legislativa, que é uma proposição do colega de Lucas, o deputado Ivan Nats, do PL, para que essa internação compulsória, internação involuntária, aconteça com a supervisão e também com o apoio do governo do estado de Santa Catarina. E a gente torce, obviamente, que esse projeto seja aprovado e a partir dele os municípios possam ter um suporte para também ampliar as suas ações em cima desta questão. A Câmara de Vereadores de Florianópolis, nesta semana, apreciou em regime de urgência um projeto também nesse sentido,
apresentado pelo Executivo da capital, através do prefeito Topázio Neto, para que também seja implantado o serviço de internação involuntária na capital. Mas se depois for aprovado um projeto estadual, passa então a vigir somente a lei estadual. Nós sabemos que cidades como Chapecó, Balneário Camboriú e também Criciúma já têm os seus trabalhos, os seus projetos de lei trabalhando nessa questão, atuando nessa questão. Nesse quesito, então nós vamos ficar realmente na torcida. E eu quero fazer um parêntese aqui e falar de uma questão envolvendo o prefeito de Chapecó. Ele fez uma reunião esta semana, Céu, com os setores de segurança do município, o comando da Polícia Militar, o comando da Polícia Civil, o comando dos agentes municipais de segurança, e, através de um projeto de lei, ele decretou que todos os moradores de rua terão uma ação intercalada com as forças de segurança, juntamente com o município. Ou seja, ele deu um tempo para que isso se resolva, mas a partir de então, assim que o projeto de lei for aprovado, ele vai considerar que todas as pessoas que moram nas ruas, em qualquer ponto, estão permanentemente proibidas de permanecerem nos lugares, seja na rua, nas praças, logradouros, nas casas abandonadas, enfim, nos terminais rodoviários, nos terminais urbanos, todos esses locais as pessoas não poderão. Elas serão previamente recolhidas e o destino será uma casa de acolhimento, onde elas vão passar também por uma avaliação. As que precisarem de tratamento serão tratadas e ele quer devolver essas pessoas íntegras depois de volta à sociedade, de volta ao convívio familiar, a uma perspectiva pessoal e profissional de vida totalmente diferente. Ele diz que não quer ver Chapecó se tornando uma Cracolândia. É uma decisão aparentemente radical, mas o homem tem coragem para realmente assumir essa responsabilidade. Lages está vivendo um problema seríssimo. A gente não entende até hoje e não sabe qual a origem dessas pessoas, de onde elas vêm, quem são elas e o que elas pretendem fazer na cidade. Há uma informação de que mais de 50% são lagianos e que estão por opção nas ruas. Mas mesmo assim o município não faz absolutamente nada para tirar de circulação essas pessoas. Não existe uma proposta de reintegração, de tratamento, seja como for, para atender melhor essas pessoas. Eu sou testemunha porque perto de onde eu moro, na Avenida Belisário Ramos, tem 4 cidadãos que chegam ali todos os dias e já tem casa montada embaixo da ponte do Rio Cará. Inclusive chegam às vezes com mulheres e a algazarra é grande nas madrugadas por ali. E é um perigo você passar a pé, por exemplo, à noite, no momento em que eles estão, porque eles ficam por fora da ponte e só vão dormir. É escuro, não sei como é que sobrevivem morando embaixo de uma ponte. E quando chove, então, e o Rio Cará enche, não sei como é que eles se viram. Mas o município fecha os olhos para essas questões. Obviamente, a gente sabe que existem algumas casas de acolhimento, mas é tão somente isso. E de resto, fecham os olhos. A cidade está sofrendo barbaramente com problemas de iluminação pública, né? Com muitos problemas estruturais nas vias da cidade, e as reclamações são demais por parte da sociedade lagiana, sem que as providências sejam tomadas. A impressão de que a prefeitura está sem gestor, está sem comando e não está mais trabalhando em prol da comunidade. Algumas coisas a gente tem visto, né? Como pavimentação de uma rua, lá talvez seja o grande projeto desta gestão, a pavimentação de inúmeras ruas, e muitas delas com emendas parlamentares e tudo mais, mas estão realmente pavimentando algumas ruas. Mas com relação à manutenção das demais, estão deixando a desejar. Existe até uma campanha com relação aos guarda-reios do Rio Cará, para que sejam colocados o mais rápido possível, para que novos carros não caiam e mais pessoas sofram a perda da vida, como tem acontecido. Aliás, essa semana caiu mais um carro. Rapidamente, falando das eleições municipais em Lages, nós estamos atentos para saber quais os nomes. Esta semana, pela primeira vez,
Carmen Zanotto declarou que, se a comunidade assim quiser, ela vai se dispor a concorrer à Prefeitura de Lages. Carmen é deputada federal e está atualmente como secretária de Estado da Saúde. Carmen do Cidadania provavelmente, então, será a principal e a mais forte concorrente nas eleições municipais de Lages, na sucessão de Antônio Seron. Vem aí também, ou pelo menos anunciou na mídia, o próprio vice-prefeito Juliano Polese, já falou inclusive no ano passado aqui no meu programa que ele tinha já a pretensão de ser o candidato e que contava com o apoio do PSD, coisa que não vai acontecer. O PSD praticamente o largou às traças, ele está na prateleira, está completamente congelado no cantinho dele e ele está trabalhando somente ao lado do próprio Partido Progressistas com essa possibilidade de ser o candidato a prefeito, sem apoio do PSD, que planeja outras coisas, embora esteja totalmente também queimado no município de Lages. Aí um terceiro candidato que está se propalando aí, o próprio vereador Jair Júnior. Ele, em princípio, tem sido um grande crítico, né, um crítico da administração municipal, mas apenas isso. Não fez grandes proposições como vereador, não teve grandes projetos, grandes trabalhos, mas como crítico ele parece ser mestre. Então, em cima disso, ele está construindo a candidatura dele à Prefeitura de Lages. Sabe-se que muitas coisas que ele promete ou que fala não serão bem assim depois que estiver na cadeira de prefeito, caso ele consiga se eleger. Surgiu também em alguns meios de opinião pública de que Lucas Neves só não será candidato a prefeito de Lages se não quiser. O mesmo ocorrendo com Márcio Machado. São os dois deputados estaduais da Serra Catarinense. Eles podem ser candidato a prefeito sem perder o cargo. Eles apenas, se quiserem, podem se licenciar por 2 ou 3 meses para fazer a campanha e, ganhando ou não, ganhando fica na prefeitura, como ocorreu com Eliseu Matos lá atrás. Ele era deputado, veio, venceu a prefeitura e deixou o cargo de deputado. Se Lucas Neves vir perder as eleições, ele continua no cargo, em seguida reassume a Assembleia Legislativa. Os deputados e senadores têm esta prerrogativa de poder retornar ao cargo depois, não precisam se desincompatibilizar. No PSD não existe nenhum nome hoje compatível para ser candidato a prefeito. Está realmente numa nulidade só o partido de Antônio Seron e se cogitam aí muitas vezes a volta de Raimundo Colombo, mas já negou que não quer ser o candidato. Heron Souza também tem se colocado, o doutor Heron Souza, como possível candidato à prefeitura pelo PSD, mas ele deverá deixar a sigla na abertura na próxima janela. Não sabemos quais serão as decisões de outros partidos, principalmente os de esquerda, PT, PSOL, que ainda não se manifestaram com relação às candidaturas do município de Lages. Então, esses assuntos daqui para frente eu quero trazer de forma mais recorrente, de uma maneira mais ampla, para que vocês passem a entender quais serão realmente os nomes que terão possibilidade de concorrer à Prefeitura de Lages. É isso, minha gente. Bom final de semana, uma boa semana para vocês, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. A gente está em todos os horários aqui na Nova Área TV. Até a próxima semana, se Deus quiser. Certas coisas que o coração não diz, se não amar a verdade e se a alma não for feliz. Colégio Santa Rosa iniciando 2024 com uma programação super especial. Está trazendo hoje no Centro Sera a palestra Propósito de Vida e Felicidade com Jorge Trevisol. Mais um presente aos nossos pais, alunos, colaboradores e à comunidade lagiana. Mais um evento com a marca Santa Rosa. Então, muita gratidão por estar aqui mais uma vez em Lages. Lages já virou caminho, não? Mas ao mesmo tempo, cada vez que eu venho, eu recupero as memórias e semeio aquilo que tem como propósito, pelo menos dessa vez.
E estando aqui falando exatamente sobre felicidade e propósito de vida, eu tenho mencionado para as pessoas que não tem como a gente estar nesse mundo existindo se a gente não descobre o propósito pelo qual a gente existe. Pelo seu jeito de viver, você precisaria descobrir a essência do seu ser. E nós só fazemos isso na medida em que ficamos atentos à nossa experiência de vida, estando aqui em cada momento, em cada situação, em cada evento, inclusive esse evento que ainda está acontecendo. Então, tudo tem um propósito. A própria cidade de Lages tem um propósito. Esse espaço, o Centro Serra, tem um propósito. Cada uma das pessoas que aqui estão, elas têm um propósito. Eu estou aqui por um propósito. E quando isso reverbera profundamente no ser, nós experimentamos uma espécie de esse é meu lugar e essas são as pessoas que eu gostaria de estar. E aí surge dentro de nós uma experiência que é mais forte do que um bem-estar, uma espécie de felicidade que diz assim, ó, está valendo a pena estar aqui, descobrindo quem eu sou, fazendo aquilo que eu vim fazer aqui. É que a vida tem certas coisas reservadas só pra depois, quando a gente se encontrar com outras que também conhecerão amor, e não há sentimento escondido que não venha provar seu valor. Uns confundem e outros consolam, eles vêm pra dizer quem eu sou.